Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Vimos em vídeo anterior como os recursos de interpretação desenvolvidos pela modernidade facilitam o entendimento das diferenças entre o mundo criado e terminado muito bom na primeira semana e o mundo que viemos a conhecer atualmente depois do pecado. Nesse vídeo vamos continuar tratando da associação entre Gênesis 1 e a modernidade. Agora, a partir da exposição dos professores Luiz Saião e Suzy Lee, há mais ou menos 2 meses, encontrado no YouTube sob o título Aula 1, Teologia de Gênesis, as perguntas erradas para o Gênesis. Então vamos ao vídeo. O dia começa ao contrário, né? Não fala assim, então Deus criou o primeiro dia, apareceu a luz, então foi a manhã e foi a noite, né? Ou a tarde. Não, ele começa invertido. É interessante isso tem muito fundamento, porque você vê que a primeira coisa que Deus fala é haja luz, então o pressuposto que a coisa começa na escuridão, o Espírito de Deus está sobre a face, né, do abismo, então há um irromper criativo de Deus aí, e faz todo sentido, isso vai marcar a história, inclusive cultica de Israel, né? Saião, em poucas palavras, expõe a singularidade que as primeiras frases do livro de Gênesis nos apresentam. O dia começa ao contrário, diz ele, e logo adiante reafirma, o dia começa invertido. E por que ele diz isso, que o dia começa ao contrário, invertido? Se por um lado, o que percebemos pela via sensorial é que os dias se passam na sequência manhã, tarde e noite, por outro, o texto nos apresenta 2 inversões incompatíveis com a nossa maneira de entendê-los. A primeira consiste em contar os dias começando pela noite, e a segunda, em contar a tarde antes da manhã. Ok, vamos falar um pouco sobre essa novidade trazida pelo Saião. A exposição de Saião tem um ar de modernidade, se entendemos que o conceito de modernidade está sempre relacionado para nós ao novo, aquilo que rompe com a tradição. Trata-se, portanto, de um conceito associado quase sempre a um sentido possível de mudança, transformação e progresso. Entender que há uma inversão na formulação dos primeiros dias pode parecer coisa óbvia, mas isso só tem sido possível a partir do final do século XX. Todavia, como vimos no vídeo O Equívoco do Dia Hebraico, ainda é comum se ensinar que as menções tarde e manhã em Gênesis 1 reproduzem a maneira hebraica de contar os dias. Mas afinal, o que acontece com esse texto? Formular o problema a partir de uma leitura atenta da narrativa não é assim tão difícil. Então vamos lá. Por que é que no dia do surgimento da luz, que veio a existir depois das trevas chamadas noite, o texto diz houve tarde e manhã o primeiro dia? Já vimos que seria de se esperar que o texto dissesse houve manhã e tarde o primeiro dia. Não bastasse o texto evitar a expressão manhã e tarde, e também, como já falamos anteriormente, que não é possível contá-lo da maneira hebraica, pois a sequência descritiva não permite que se conte a tarde antes das trevas, vem agora o Saião dizendo que o dia começa invertido, ou seja, que a tarde deve ser contada antes da manhã. Pior, parece que o Saião acerta ao suspeitar que a tarde fora criada antes da manhã. O exame das descrições dos dias, nos 5 livros de Moisés ou no Pentateuco, mostra que nesses textos existem 3 maneiras diferentes de se reconhecer a contagem dos dias. No dia comum, o dia começa pela manhã, como faziam os egípcios, e segue pela tarde, reconhecendo-se a claridade antes da noite. No dia cultico, que passa a ser adotado a partir da Páscoa do Êxodo, a contagem dos dias se inverte, começa pela tarde e se reconhece a claridade depois da noite. No dia criativo, a inversão é ainda mais radical, pois, além da noite ser contada antes da claridade, também a tarde existe antes da manhã. Isso parece ressaltar não apenas uma distinção entre o calendário do Egito e o calendário iniciado no Êxodo, mas também o isolamento absoluto do dia criativo, completamente separado dos 2 tipos de dia, tanto no dia comum, que lembra o Egito, como no dia cultico, palco da aliança com Israel. Entretanto, esse irromper criativo, como diz Saião, mediado pela tarde, irá impactar fortemente a história cultica de Israel, pois, se por um lado é através da tarde que as trevas conhecem a luz e o mundo não criado se transforma no mundo criado, é também através da tarde que se deixa o cativeiro do Egito e se conhece a libertação rumo à terra prometida.
E igualmente é através da tarde que a condição de pecado e impureza ganharão o status cerimonial de santidade e pureza. Ok, se você quer saber mais sobre o início, composição e o significado desses 3 tipos de dia, assista o nosso próximo vídeo, O Caos e a Ordem Cartesiana, em que falamos sobre a adoção do método cartesiano no estudo dos dias bíblicos, principalmente das descrições tarde e manhã, características dos dias da primeira semana. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos. E não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.